Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu Bíblia Fácil aqui na Novo Tempo e nós estamos dando continuidade à nossa temporada sobre Jesus Cristo. Nessa temporada nós estamos estudando os aspectos teológicos, a vida de Jesus. Começamos lá com as profecias messiânicas e já passamos inclusive pela sua morte e ressurreição. Hoje nós vamos estudar sobre o que Jesus espera dos seus discípulos. Sim, Jesus espera que nós sejamos discípulos, que é mais do que um simples membro de igreja. Jesus espera que nós o imitemos, que nós avancemos o seu reino aqui na terra, anunciemos a sua graça para as pessoas. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre isso e quem sabe relembrar também algumas coisas que nós deveríamos fazer como discípulos de Jesus e talvez não estejamos fazendo. Então fica comigo aí, pega a tua Bíblia para a gente poder acompanhar o estudo na palavra. Se você perdeu os episódios anteriores, você sabe, está lá no YouTube, youtube.com/Bíblia Fácil, estão todos lá para você acompanhar. E se você por acaso tem vontade de vir gravar o Bíblia Fácil conosco aqui no cenário, tem um link, novotempo.com/Participe Bíblia Fácil. novotempo.com/Participe Bíblia Fácil. Você faz um cadastro lá e aí fica em oração. Quem sabe você vem gravar o programa aqui conosco. Como os meus amigos que já estão comigo aí há 11 semanas, né? Essa é a 11ª semana, já chegamos aí no mês de dezembro, esse clima natalino. É um mês, é um período que eu gosto, não sei se vocês gostam, mas é um período que eu gosto muito, até porque está se aproximando também das férias, né? E a gente já vai descansar um pouquinho. Como é que está aí na sua cidade? Está legal? Sua casa já está aí naquele clima natalino, já está organizando aí aquela reunião de família. Natal lembra Jesus, né? Nos lembra Jesus, que é o tema central da nossa temporada aqui. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o que Ele espera de nós. Vamos orar para a gente começar? Senhor, nós te agradecemos porque temos a Tua graça e dentre as coisas que a Tua graça nos concede, uma delas é o privilégio de podermos estudar a Tua palavra, de recebermos esse texto sagrado em nossas mãos, preservado ao longo das eras, para que chegasse até nós e nós pudéssemos saber qual é a Tua vontade para a nossa vida. Hoje nós queremos entender o que é ser um discípulo e o que o Senhor espera de nós, então nos ajuda nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nossa temporada Jesus Cristo, já estamos aí na 11ª semana, temos mais 3 semanas pela frente para continuarmos estudando sobre Jesus. Não vamos falar tudo sobre Ele, né? Porque lá no começo a gente já falou, Ele é nosso Deus infinito e é impossível estudá-lo completamente, mas mesmo o que a Bíblia fala sobre Ele, a gente não consegue estudar em 14 dias, em 14 semanas, né? Em 14 programas do Bíblia Fácil, porque tem muita coisa na Bíblia sobre Ele. Então a gente foi estudando o que deu, mas fica como aí um desafio para você continuar estudando a respeito de Jesus e tudo o que Ele espera de nós, porque tem muita coisa boa. Hoje nós vamos falar sobre o comissionamento do Mestre. O que Jesus espera de nós, né? O que Jesus pediu que nós fizéssemos, porque há um movimento na história da redenção, assim. Jesus, ele vem, ele se encarna, ele cresce, ele sofre, morre no nosso lugar, ressuscita, e antes de ressuscitar, ou melhor, e antes de voltar para o céu, depois que ele ressuscitou, ele nos dá uma missão, ou uma comissão, que é uma missão que é dele, mas ele deixa a gente trabalhar junto com ele. É por isso que a gente fala da grande comissão de Cristo, porque a missão realmente é dele, mas ele nos convida a participar desta missão. Mas antes da gente entrar nesse tema, vamos reler nosso texto para memorizar desta temporada, que é Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E a gente tem aí, como discípulos de Jesus, essa comissão, ou essa incumbência de anunciar essas duas mensagens que estão aqui nesse texto. Primeiro, a mensagem do nome de Jesus. Na Bíblia, o nome de Jesus é que deve ser exaltado. Na vida do cristão é o nome de Jesus que deve ser exaltado. E depois a mensagem da salvação. Aliás, falando nisso, eu lembrei de um texto que eu gosto muito,
Atos capítulo 19, sobre essa questão de que o nome de Cristo que deve ser exaltado na nossa vida. Atos capítulo 19, até falando dessa questão da comissão, né? Atos capítulo 19 é Paulo pregando em Éfeso. E tem um detalhe aqui, no versículo 17. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Veja, embora Paulo estivesse fazendo coisas impressionantes, né, exorcismos e curas, o nome de Jesus aqui era engrandecido na vida de Paulo. Porque é assim que deve funcionar na vida de um cristão. A gente se destaca, a luz de Deus brilha através de nós, mas é o nome de Jesus que deve ser engrandecido. Qualquer cristão que, por sua oração, por sua pregação, por sua dedicação aos pobres, enfim, por qualquer coisa que faça, se está exaltando o seu próprio nome, está errado. Porque no reino de Deus é o nome do rei que deve ser exaltado, porque não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Muito bem, agora a nossa pergunta de hoje. O que Jesus espera de seus discípulos? A palavra cristão na Bíblia, ela aparece pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Os seguidores de Jesus na Bíblia são chamados de discípulos. Não tem nenhum problema chamar de cristão, mas a palavra discípulo, ela tem um significado muito especial. Discípulo significa aquele que segue, aquele que imita. Nos tempos bíblicos, especialmente, o discípulo ele tinha algumas características. O discípulo ele andava com o mestre para todo lugar, essa era uma característica dos discípulos. O discípulo ele observava o mestre e ele reproduzia as qualidades do mestre, ou tentava reproduzir as qualidades do mestre. E mais do que isso, ele espalhava a mensagem que o mestre trazia. Por que eu estou destacando que Jesus nos chamou para sermos discípulos? Porque alguns cristãos acham que, ao se tornarem membros de uma igreja, já encerrou a jornada. Não, agora eu já fui batizado, sou membro de uma igreja, mas Jesus não veio para formar membros de igreja. Jesus veio ao mundo para formar discípulos. Então, como seguidores de Jesus, a gente precisa se preocupar em, primeiro, andar com o mestre. Essa é uma característica de um discípulo. E como é que a gente anda com Jesus? A gente anda com Jesus através da palavra e da oração. Veja, quando a gente está lendo a palavra, Jesus está falando conosco. E quando a gente está em oração, nós estamos falando com Ele. E um relacionamento só se desenvolve com diálogo. Você fala, depois você escuta, e esse é o relacionamento com Jesus. A gente fala com Jesus através da oração, escuta de Jesus, assim a gente anda com Ele, em todos os lugares, através da sua palavra. A gente observa Jesus através da Bíblia, como é que Ele se comportava, como é que Ele falava, como é que Ele agia, como é que Ele reagia às coisas, e a gente tenta explicar, e finalmente a gente divulga a palavra de Jesus para as outras pessoas. Lembre-se, Jesus nos chamou para sermos discípulos, não apenas membros de uma igreja. Muito bem. Mateus 28, 19 e 20 mostra esse chamado de Jesus. A gente vai ler esse texto, a gente não vai se aprofundar nele agora, porque eu vou voltar nele depois, mas aqui é só para você ver o que Jesus pediu de nós. São palavras de Jesus no final de Mateus, e ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos séculos. Então, olha, a ordem de Jesus foi que as pessoas que fossem conhecendo Ele se tornassem discípulos. E o discípulo, como eu disse para vocês, é mais do que alguém que admira, é alguém que segue, que imita. Hoje, com as redes sociais, né, nós temos muitos seguidores, né? Então, aí a pessoa diz, não, eu tenho 3 mil, 5 mil, 100 mil seguidores. Mas os seguidores hoje é só o seguidor da rede social é só aquele que quer ficar bisbilhotando a sua vida, o que você faz, né? Ele não segue de verdade, né? Ele quer saber da sua vida. Um seguidor de Jesus é um discípulo, alguém que imita o mestre.
tá? E a ordem de Jesus foi: vão e façam discípulos de todas as nações, não membros de igreja. Agora, quais são as características de um discípulo de Cristo? E aí eu quero que você de casa faça o seguinte: vai pegando nota aí, porque depois um exercício interessante é você comparar as características que a Bíblia fala de um discípulo de Cristo com as suas características enquanto um cristão. Você vai se perguntar: eu tenho vivido esta característica, tenho vivido aquela característica, porque essas características são esperadas por Deus, por Jesus, dos seus discípulos. Vamos começar aqui. A primeira coisa, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Esse versículo aqui já seria suficiente para a gente passar um bom tempo. Vou tentar aqui não me delongar muito nele, porque tem outros. Mas Jesus está falando aqui em Lucas capítulo 9 sobre o preço do discipulado. Abre lá em Lucas capítulo 9, porque eu não coloquei todo o capítulo aqui, mas tem umas coisas aqui interessantes em Lucas capítulo 9, antes da gente chegar nesse texto que a gente está falando. Aqui em Lucas capítulo 9, Jesus está falando sobre, ou está tratando com seus discípulos sobre as questões de discipulado. Aí no capítulo 9, ele dá instruções para os 12 no começo do capítulo, depois ele multiplica pães e peixes, e aí o Pedro diz que não vai abandoná-lo de jeito nenhum, e Jesus o adverte, dizendo que é necessário que Jesus passe por tudo aquilo, né? Há uma conversa de Pedro muito interessante aqui, no versículo 19. Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos antigos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Agora veja, depois que Jesus falou que era necessário que ele sofresse, que ele passasse por dificuldades, fosse morto e ressuscitasse, aí ele diz no versículo 23, e Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus não está pedindo algo dos seus discípulos que ele não tenha feito antes. Tudo que Jesus pede de nós, ele antes ofereceu um meio ou deu o exemplo. Aqui ele está pedindo para a gente fazer algumas coisas que a gente vai explorar agora no texto, mas antes ele já fez. Por exemplo, ele diz assim: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, primeiro negue-se a si mesmo. Esse é um desafio, especialmente para o mundo que a gente vive, um desafio gigante. Porque o mundo que a gente vive é o mundo da autenticidade, né? O mundo diz assim: seja você mesmo. Seja autêntico, você tem que ser você mesmo, não tem que esconder nada. Você tem que ser do jeito que você veio ao mundo e tal. E o texto bíblico diz assim: não, você tem que negar a si mesmo. O mundo de hoje diz assim: não, você tem que ser autêntico, do jeito que você é, se mostre para o mundo. Só que na Bíblia, a gente não foi feito para ser autêntico, a gente foi feito para ser cópia de Cristo. Paulo diz: sejam meus imitadores como eu imito a Cristo. Então, esse chamado de Jesus, ele é um chamado muito difícil para os seres humanos, naquela época e hoje também. Mas veja, quando ele diz negue-se a si mesmo, ele não está pedindo algo que ele não tenha feito antes. Porque o que foi que Jesus fez quando ele saiu da glória do céu e veio para a terra? Ele se esvaziou de si mesmo, disse Paulo aos Filipenses. Ele se negou a si mesmo, então ele deu o exemplo para a gente do que a gente deveria fazer. Então, primeira coisa que ele pede do discípulo: negue-se a si mesmo. Mas negar o quê? Negar tudo que está em oposição ao que ele pede de nós. Por exemplo, eu tenho uma vontade que é contrária àquilo que Deus espera que eu faça. O que o discípulo faz? Nega essa vontade. Ele nega a si mesmo. Tem uma coisa importante que está junto disso, me veio à mente aqui. Vai lá para Gálatas capítulo 5, por favor. Vai procurando aí Gálatas capítulo 5, enquanto eu faço uma oferta aqui para os nossos amigos, e a gente vai voltar aqui falando sobre a questão da liberdade. Você pode dizer assim: mas eu não sou livre para fazer o que eu quiser?
Vamos entender o que é liberdade para os seres humanos, para um cristão. Mas antes disso, eu quero te oferecer esse guia de estudos, Jesus, Restaurador da Vida. Aqui você tem 20 lições que são bem ilustradas, bem organizadas. É um caderno de estudo da Bíblia muito bem feito, diagramado, para que você possa ter um estudo da Bíblia prazeroso. E aqui tem várias informações, né? São 20 lições para que você possa se aprofundar naquilo que Jesus quer de você. E nós estamos mandando isso aqui de graça para as pessoas. De graça, porque os Anjos da Esperança, que são os nossos parceiros aqui da Novo Tempo, já pagaram a produção, já pagaram inclusive o envio para a sua casa. Você só precisa pedir. Você pode ligar para 0 Operadora 12 21 27 31 21, 0 Operadora 12 21 27 31 21 e pedir o seu guia de estudos. Ou você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp 129 8244 4449, né? Manda uma mensagem lá, quero o guia de estudos Jesus Restaurador da Vida. Ou você pode entrar em novotempo.com/escola bíblica e lá você faz o seu pedido, preenche o cadastro e é só esperar que em alguns dias chega na sua casa. Muito bem. Negar-se a si mesmo por quê? Mas eu não sou livre para fazer o que eu quiser? Há uma coisa aqui em Gálatas capítulo 5 sobre liberdade que é muito, muito importante. Aqui Paulo está falando num capítulo sobre a liberdade cristã e ele diz aqui, no versículo... vamos ler o versículo 1. Ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Aí lá no versículo 13, ele diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Ele repete a ideia do versículo 1. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ou seja, Paulo está nos explicando que é o seguinte, que a liberdade para um cristão, ela é contrária à vontade da carne. No mundo que a gente vive hoje, o que é ser livre? Ser livre é você fazer tudo o que você tem vontade. Deu vontade, você faz, você come, bebe. Bem, para Paulo, para a Bíblia, ser livre é você ter condições de dizer não para si mesmo. Ou seja, quando ele diz assim, não use a sua liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ele está dizendo assim, olha, você precisa identificar as vontades que você tem e que são contrárias a Jesus e dizer não para elas. Em outras palavras, para a Bíblia, o cristão livre é aquele que tem coragem e condições de dizer não para si mesmo. Só é livre quem tem condições de dizer não para si mesmo. Você identificou uma vontade pecaminosa, você olha para si mesmo no espelho e diz, não vou fazer. Esta pessoa é livre. Por isso que Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeira coisa. Depois ele diz assim, dia a dia, tome a sua cruz. Para que servia a cruz? Semana passada, na semana anterior, a gente falou um pouco sobre a cruz, né? Para que servia a cruz no tempo de Cristo? Para matar as pessoas. A cruz é um instrumento de morte. Então, o que Jesus está querendo dizer quando ele diz assim, dia a dia tome a sua cruz? Ele está dizendo, se você quer vir após mim, se você quer me seguir, morra todo dia. Mas morra como? Mate o seu eu. Mate, por isso que ele começa dizendo, negue-se a si mesmo. E todo dia, morra. Ele fala assim, dia a dia, tome a sua cruz. Sabe por quê? Porque se você matar um aspecto hoje ruim do seu caráter, amanhã tem outro, não tem? No outro dia, a gente descobre mais um. E tem dia que a gente se surpreende com a gente mesmo, assim, puxa, eu nem sabia que eu tinha essa coisa ruim na minha vida. Para ser um discípulo de Jesus, tem que negar a si mesmo. Para fazer o que Jesus pede, nega a si mesmo. E eu vou dar só um exemplo assim muito simples. Imagine um casal, e aí o casal se desentendeu e um ofendeu o outro. A Bíblia diz que aquele que foi ofendido deve estender perdão. Mas o que é o natural nosso? Você me ofendeu, eu vou te devolver na mesma moeda. Aí na hora você diz assim, mas eu matei esse meu eu.
eu vou fazer o que Jesus pediu para eu fazer. Isso em qualquer lugar, no trânsito e em N outras situações da vida. Negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e então me siga. Sabe por quê? Porque ninguém vai conseguir seguir a Jesus se estiver afirmando muito a si mesmo, e ninguém vai conseguir seguir a Jesus se não morrer todo dia. Porque seguir a Jesus não é natural nosso. Porque enquanto você segue a Jesus, ele diz assim: ame o seu próximo e ore pelo seu inimigo. Quem é que consegue fazer isso? Quem negou a si mesmo e morreu todo dia. Seguir a Jesus só é possível se você negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Então está aqui uma primeira necessidade, uma primeira característica de um discípulo. Mas tem mais. Agora João 8, 31 e 32. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Segunda característica de um discípulo de Jesus. A primeira, você anotou aí? Negar-se a si mesmo e morrer todo dia. São coisas que são quase sinônimos, né? É você admitir que tem coisa ruim em você e que você vai ter que matar essas coisas em si mesmo. Segunda coisa, aqui tem uma palavra, tem uma frase: permanecer na minha palavra. Amigos, não dá para ser discípulo de Jesus se você não segue o que a Bíblia diz. E hoje a gente vive num período assim que tem gente dizendo que a Bíblia tem que ser reestruturada, a Bíblia tem que ser reinterpretada, a Bíblia tem que ser reescrita, eu já ouvi por aí, né? Que a Bíblia tem que ser atualizada. Interessante, né? Alguém disse assim: a Bíblia precisa ser atualizada. Mas a Bíblia, amigos, não é antiga. Ela também não é moderna, a Bíblia é eterna, é a palavra de Deus. E Jesus está dizendo assim: se vocês querem ser meus discípulos, vocês têm que permanecer na minha palavra. Ou seja, se você diz que é discípulo de Jesus e não segue o que a palavra diz, você está em contradição. É mais ou menos aquilo que a gente leu lá na outra semana sobre o pessoal de Mateus capítulo 7. Lembra Mateus capítulo 7? Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres, em teu nome profetizamos. E Jesus disse: eu nunca conheci vocês, porque vocês praticam a anomia, a negação da minha palavra. Para ser discípulo de Jesus, tem que seguir a palavra. Foi ele quem disse, não fui eu. Pode falar. Eu concordo com tudo isso. O grande problema de todos nós é que são muitas interpretações. Né? A palavra é única, mas Sim. tem várias interpretações do mesmo texto, por exemplo, né, pastor? Isso é verdade, isso é verdade. Por isso que Jesus pediu que nós estudássemos, esquadrinhássemos a Bíblia e por nós mesmos chegássemos à nossa conclusão. Veja, o melhor que a gente faz é o seguinte: é avaliar essas diversas interpretações e comparar com o que tem na Bíblia. Porque às vezes a interpretação ela está completamente descontextualizada. Eu vou dar só um exemplo para vocês, só um exemplo. Deixa eu encontrar aqui o texto, é Mateus capítulo 24. Nem é o nosso tema, mas a sua pergunta merece uma resposta assim, um pouco mais completa. Mateus capítulo 24, vamos ler só o versículo 40 e 41 por enquanto, 40 e 41. Vamos lá, só para servir de exemplo. Mateus 24, 40 e 41, diz assim: estando dois, então dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Por causa desses dois versículos, se criou uma teologia chamada do arrebatamento secreto. Tem até filmes, né, aí e tal, ninguém será deixado para trás e não sei o que e tal. Agora veja comigo, a gente vai começar a ler agora a partir do versículo 37, tá? 36, a partir do versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio,
e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Veja, na teologia do arrebatamento secreto, o levado é o salvo, né? Eu vi até num caminhão, às vezes assim, em caso de arrebatamento secreto, esse caminhão ficará desgovernado, que a ideia do motorista desapareceu, foi levado. Mas se você olhar o texto bíblico, o levado é o que se perde. Porque ele diz assim, como nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam, se davam esse casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. O levado não é o salvo, o levado é o perdido. Só que as pessoas criaram uma teologia em cima do 40 e do 41, desprezando do 36 ao 39. Por que eu estou te mostrando isso? Porque às vezes essas várias interpretações é porque elas desprezam o contexto geral da Bíblia. Então a gente precisa estudar a Bíblia, como a gente está fazendo aqui, né? Pegar um texto aqui, outro texto ali, perguntar o texto, duvidar, ir atrás de respostas, e no texto original, se for necessário, porque a Bíblia ela se auto-interpreta. Então veja, tem 2 versículos que parecem dizer uma coisa. A gente leu 3 versículos antes e entendeu o contrário do que muita gente diz. Por isso que a gente tem várias interpretações, mas é preciso olhar a Bíblia com calma. Tá? E a gente vai fazer isso no segundo bloco também, mas não sai daí que a gente volta já já. Seguir a Cristo não é da boca para fora, né? Sou cristã, eu falo que vou na igreja, bato ponto, não. É você realmente levar a palavra, seja na sua atitude, seja no seu dia a dia, no seu trabalho, negar a si mesmo, né, que é a primeira coisa que Cristo pede, negar a si mesmo, porque se a gente não negar a nós mesmos, a gente não vai conseguir seguir a Ele, né, porque se a gente fazer as nossas vontades, a gente não vai conseguir fazer aquilo que Ele realmente deseja, né, do nosso coração. Jesus a todo momento ensina como a gente deve permanecer sendo um discípulo dele, como a gente deve andar, agir, e isso contagia as pessoas. Tem uma música que fala que não adianta você ter poesias muito lindas, palavras muito bonitas, se não há verdade em nós. Então, o falar talvez seja fácil, né? Mas eu acho que o mais importante é a nossa atitude, né? Nós precisamos ter realmente a atitude de discípulos de Cristo. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil. É bom ter você aqui para estudarmos a Bíblia juntos e para te auxiliar no seu estudo bíblico aí na sua casa, porque é muito importante você parar um tempinho todo dia para analisar a sua Bíblia, para comparar textos, para estudar mais profundamente, até porque a Bíblia não é um livro para ser lido apenas. A Bíblia é um livro para ser estudado, né, analisado. Então eu quero te mandar para a sua casa esse material aqui, o Guia de Estudos Jesus, Restaurador da Vida. Vou folhear para você aqui mais de perto. São 20 capítulos, 20 temas diferentes. Cada tema tem uma explicação, tem os textos bíblicos para você analisar. Tem até um QR Code que te leva para um vídeo explicativo também. E são 20 capítulos para você estudar a Bíblia aí. E eu quero mandar para a sua casa. Aí você está me olhando dizendo assim, tá, mas quanto é? Veja, esse material tem um custo, mas não é você que vai pagar. Os Anjos da Esperança já pagaram a produção e o envio para a sua casa. Aqui na Novo Tempo você pede e a gente manda de graça. Não vai chegar boleto junto, nem cobrança adicional, nada. Você pede e a gente manda pelos correios para a sua casa. Você só precisa pedir. Liga para o telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp 129 8244 4449. Ou entrar no site novotempo.com/escola bíblica. E lá você vai encontrar a imagem desse estudo, clica nela, vai abrir um formulário, você coloca os seus dados, envia, e é só esperar que o estudo chegue na sua casa sem custo algum. Então vamos lá, vamos voltar para o nosso estudo sobre as características do discípulo, né? Então ele está falando aqui, se vocês permanecerem na minha palavra, respeitar a palavra, não importa o que os outros dizem, se estiver na Bíblia, é para seguir. Bem, agora uma outra característica, né? Outra característica dos discípulos. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros.
Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, essa característica do discípulo também, ele é uma pessoa que ama. E aí a gente, desenrolando esse tema do amor, a gente encontra Jesus mandando amar o próximo, amar o inimigo, amar todas as pessoas. Amar como ele amou. Como foi que Jesus amou? Jesus amou até aqueles que o traspassaram. Você lembra da cruz? Jesus estava lá crucificado, depois de ter apanhado, e colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, deram tapas no seu rosto, enfim, humilharam Jesus, pregaram na cruz, e lá na cruz ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Veja, que amor é esse que pede perdão para aqueles que estão lhe torturando? É o amor de Jesus. E esse amor é um atributo de Deus que é comunicável. Ele pode colocar esse amor no nosso coração e a gente amar as outras pessoas. E os discípulos de Jesus seriam conhecidos pelo amor uns aos outros. Agora, o que esse amor envolve? Esse amor envolve você também alertar os outros do perigo que os outros estão sofrendo. Porque hoje tem um amor estranho sendo pregado por aí. Assim, alguém me falou uma vez, eu ouvi assim, olha, não vamos falar do pecado, não vamos falar negócio de pecado que está errado e tal, vamos só amar, só amar. Aí eu fico me perguntando, que amor é esse estranho que vê o seu amigo indo para o precipício e não dá um grito a dizer assim, ei, está errado? Que amor é esse que vê o seu amigo fazendo coisas que vão destruir a vida dele e não diz assim, ei, vem cá, está errado? O amor hoje, ele parece muito mais com leniência do pecado do que com o amor verdadeiro, porque o amor de Deus é assim, eu te amo tanto que eu não vou deixar você se afundar nesse pecado, eu vou te ajudar a sair daí. Lógico, se a pessoa quiser, né? Pode falar. Pastor, porque falar que amar é fácil, o amor precisa ser trabalhado, a gente precisa demonstrar o amor de alguma forma. E a Deus é o que? E a Jesus? Obediência. Para Deus é obediência. O nosso demonstramento de amor é obediência. Você me lembrou um texto bíblico, João, capítulo 14, versículo 15. João, capítulo 14, versículo 15. Você quase recitou o texto aí, Leonardo. João 14, 15 diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então, esse amor que caracteriza um discípulo, ele é o amor de uns para com os outros e o amor também para com Deus. E esse amor envolve, dentre outras coisas, a guarda dos mandamentos, como nós vimos. Então, aqui tem características de um discípulo, tá bom? João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Então, aqui tem mais uma característica. Vamos tentar lembrar? Lá no começo era negar a si mesmo, tomar a sua cruz todo dia. Depois foi permanecer na palavra. Depois foi amar uns aos outros. E agora a quarta característica, tem que dar muito fruto. E quais são os frutos? Quais são os frutos de um discípulo? A gente tem um texto da Bíblia que fala sobre os frutos, lembra? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Encontre aí na sua Bíblia Gálatas, você de casa também procura aí, Gálatas capítulo 5. Ele diz assim, mas o fruto, Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então aqui a gente tem um conjunto de o que a Bíblia chama de o fruto do Espírito, né, que tem várias características. Mas nós também temos o fruto como novos discípulos, e tem várias, a Bíblia fala de várias formas da gente frutificar para o reino de Deus. Pastor, então esses frutos são os dons do Espírito Santo que a gente recebe, no caso? Não, esse aqui, a gente tem na Bíblia dons do Espírito e fruto do Espírito. Porque o dom nem todo mundo tem. Então lá em 1 Coríntios capítulo 12 fala do dom de curar, do dom de discernimento, dom de profecia. Então, dons nem todo mundo tem. Você tem um, o outro tem o outro e tal. Esse aqui é o fruto. Porque no fruto, o fruto todo mundo tem. Todo mundo pode ter.
Se você é batizado pelo Espírito, se você se entregou a Jesus, o fruto do Espírito vai nascendo em você. E uma coisa que a gente viu aqui é que para ser discípulo de Jesus tem que dar muito fruto. Tem que frutificar. Sua vida tem que abençoar outras pessoas, né? Muito bem. Lucas 14, 24 a 27. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, a seus filhos, os seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus não estava dizendo aqui que a gente não deve amar pai, mãe, filhos, mulher, não está falando isso. A expressão de Jesus é aqui, ó. Alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, sua mãe e tal. Lógico que Jesus quer que a gente ame nossa família, porque foi Ele quem criou a família. Né? Jesus valoriza muito a família. Só que Ele está dizendo assim, se você ama mais a sua esposa do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Se você ama mais seus filhos do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Você ama mais a você mesmo do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Por isso que Jesus resume a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Você não pode amar o próximo mais do que você ama a você mesmo e muito menos amar o próximo mais do que você ama a Deus. Agora um segredo assim, porque pode ter uma esposa dizendo assim, mas eu queria que meu marido me amasse mais que tudo, assim, calma. Se o seu marido amar a Deus mais do que ele ama a você, ele vai te amar de um jeito que você nunca imaginou. Se o seu pai amar a você mais do que amar a Deus mais do que ele ama a você, ele vai ser um pai extraordinário. Porque quando a gente ama a Deus mais do que todas as coisas, esse amor é refletido nas outras pessoas. Então, mais uma característica de um discípulo de Jesus é amar a Deus acima de qualquer coisa ou qualquer pessoa. Ninguém vai se colocar entre o relacionamento de um discípulo e Jesus. Agora, Jesus deu uma comissão aos seus discípulos. E qual foi a comissão? A gente volta para aquele primeiro texto que nós lemos, ou o segundo texto. Mateus 28, 19 a 20. Ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Veja que coisa interessante. Essa promessa aqui, ó, eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos, ela é feita no contexto da comissão. Então, para quem é feita a promessa da presença constante de Jesus? Essa promessa é feita só para quem está participando do ID, da comissão. Porque se você não está participando da comissão, você não pode pedir o que Deus comprometeu para eles. Porque está no mesmo contexto. Vocês percebem como é complicado a gente tirar texto do contexto? E alguém pode dizer assim, não, Jesus prometeu que vai estar com você todos os dias. Não, ele prometeu que está todos os dias com um grupo de pessoas. Que grupo? O grupo daqueles que vão e fazem discípulos de todas as nações. Que por onde estão indo, estão falando de Jesus, estão tentando mostrar Jesus para alguém, estão contando a sua história de vida, como Jesus transformou. Pessoas que estão tentando fazer outros discípulos de Jesus assim como são. Pode falar. Mas é só nesse contexto que Jesus promete estar conosco até o fim dos tempos? Essa promessa é feita aqui, né? Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século, é feita no contexto daqueles que são discípulos e fazem discípulos. Somente para aqueles que são discípulos, então. São discípulos. Até porque, no fim dos tempos, a promessa bíblica é que o Espírito Santo será retirado da terra. Mas será retirado da terra, mas não da vida daqueles que são discípulos. Ele continua com os seus discípulos, embora não esteja mais na terra e não esteja mais com os ímpios. A promessa constante de Jesus é feita para discípulos, não para todas as pessoas. A gente gosta de dizer assim, todos são filhos de Deus, mas se você olha lá a primeira carta de João, ele fala lá que filhos de Deus são aqueles que decidiram obedecê-lo. Que quem é desobediente, João que fala, não sou eu, gente. João chama de filho do diabo.
E filho de Deus é aquele que obedece. Então, olha, a palavra é vão e façam discípulos. E é interessante que o verbo ir, no grego aqui, está no gerúndio. Então, é assim, ó, portanto, indo, façam discípulos. E eu gosto dessa tradução, porque a ideia não é assim, olha, hoje eu vou lá cumprir a comissão. Então, eu separei um dia onde eu vou entregar um livro, eu vou pregar para alguém, vou dar... Essa não é a ideia. A ideia do texto bíblico é, enquanto você está indo, enquanto você está vivendo, você vai fazendo discípulos. Você está no trabalho, está em contato com um cliente do trabalho, por que você não, no final da reunião e tal, você diz, olha, eu tenho um presente para você, um livro que fala sobre Jesus. Olha, você está passando por esse problema, aqui é um link de um vídeo interessante, um link de um estudo bíblico, e a gente vai indo, e enquanto vai fazendo discípulos. Essa é a vida da gente, né? Por quê? Porque a missão, ou a comissão de Deus, não é um evento. A comissão de Deus é um estilo de vida. Enquanto você vai vivendo, você vai pregando o Evangelho. Mas eu não sei dar estudo bíblico. Você sabe qual é a melhor forma de você pregar sobre Jesus? Deixa eu mostrar para vocês. João capítulo 4, vamos lá. Essa história aqui é muito interessante. João capítulo 4. Aqui tem um jeito de você pregar o Evangelho, mesmo que você não saiba dar estudos bíblicos. João capítulo 4. João capítulo 4 tem a história da mulher samaritana, né? A mulher no poço lá, Jesus encontra com ela no poço, pede água, ela diz que não vai dar água e tal. A mulher conversou com Jesus, e aí Jesus repreendeu, inclusive, o pecado dela, mas olha o que acontece no versículo 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Como é que essa mulher estava pregando o Evangelho? Ela chegava para as pessoas e dizia assim, deixa eu contar para você o que Jesus fez por mim. Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. A pregação do Evangelho dessa mulher era só dizer assim, olha, eu era assim, eu encontrei Jesus e agora eu sou assim. Um testemunho. Testemunho é a coisa mais poderosa que tem na pregação do Evangelho. Por quê? Porque a pessoa pode até contestar o seu argumento bíblico, mas ela não pode contestar quando você diz assim, eu era assim, Jesus me encontrou e agora eu sou assim. Essa é a melhor forma de você pregar o Evangelho e não precisa de grande conhecimento teológico, é só você contar a sua história, né? Então, Jesus espera que nós façamos discípulos de todas as nações. Em Marcos 16:15, Marcos também escreve essa grande comissão e disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Mas aí, Paulo ele faz uma pergunta em Romanos capítulo 10, 14 e 15. Ele diz assim, como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Paulo está numa sequência aqui, né? Como é que as pessoas vão crer? Olha, como é que elas vão crer se elas não ouviram? Mas como é que elas ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí ele diz assim, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Por que os pés? Paulo está citando um texto do Antigo Testamento, né? Mas lembre-se que naquela época as pessoas caminhavam em estradas de terra, não tinha asfalto, e elas usavam sandálias. Os pés dos pregadores do Evangelho, daqueles que caminhavam por muitos lugares para pregar o Evangelho, eram pés desgastados, sujos, feios, cheios de calo pelas caminhadas. Aí Jesus diz assim, esses pés que estão desgastados pela pregação do Evangelho, eles são formosos, Paulo diz. Como são formosos os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Estão todos desgastados, mas quem se desgasta pelo Evangelho, para Deus é formoso. E aí, 1 Coríntios 9,16 diz assim, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Paulo está dizendo. E Atos 1,8 diz, mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aqui tem algo que você comentou, Fernanda, né?
Sem o Espírito Santo a gente não consegue nada. E você pode estar observando, você está olhando para si mesmo dizendo assim, mas, pastor, eu não tenho condições de pregar o evangelho, eu não sei nem falar direito. Só que quando você não sabe falar direito, você tem que lembrar que quando descer sobre você o Espírito Santo, você será uma testemunha. Uma vez eu li uma história de um chinês. O sonho dele era pregar o evangelho, mas ele não sabia ler. E aí um dia ele disse que ia orar, e orou muito, jejuou, pedindo a Deus que ajudasse ele a pregar o evangelho. E ele ouviu assim na mente dele, leia o Salmo 62. E ele disse, mas eu não sei ler. E aí ele foi lá, sabia os números, abriu no Salmo 62 e conseguiu ler. E ele decorou o Salmo. E ele começou a falar do Salmo para as outras pessoas. E no final de um ano, pelo trabalho daquele homem que era analfabeto, mais de 150 pessoas foram batizadas na China. Quem foi que fez isso? O Espírito Santo que desceu sobre ele. E se o Espírito Santo descer sobre nós, nós teremos condições de pregar o evangelho, de sermos discípulos de Jesus. Amigos, a vida cristã não é só sobre o que eu recebo de Cristo. A vida cristã também é o que eu ofereço a Cristo na minha vida. É eu entender que Ele me deu tudo que eu precisava, a salvação, mas que eu preciso oferecer para Ele aquilo que eu posso oferecer. O meu discipulado, oferecer para Deus o meu trabalho, oferecer para Deus a minha vida, o meu amor pelos outros, falar para os outros do que Ele tem feito na minha vida, estudar a Bíblia com alguém, mostrar um versículo, mandar um versículo para alguém. Não é só sobre o que eu quero receber de Jesus, é sobre o que eu quero oferecer para Jesus. Como é que a minha empresa pode oferecer para Jesus um serviço que ajude os outros? Como é que a minha família pode oferecer para Jesus uma atividade que beneficie os outros? Como é que eu posso ser bênção na vida dos outros? Ser discípulo de Jesus é isso. É você dizer assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E nós lemos aqui, vários pedidos, várias coisas que Jesus quer. Ele quer que a gente negue a si mesmo, Ele quer que a gente permaneça na palavra, Ele quer que a gente ame o outro, Ele quer que a gente pregue o seu evangelho, faça novos discípulos. E a pergunta é, você está disposto a ser um discípulo de Jesus? Você está disposta a ser um discípulo de Jesus? A talvez deixar de ser apenas um membro de igreja e ser um discípulo, aquele que observa, que caminha junto com o mestre, que imita o mestre, que fala do mestre para outras pessoas? Você quer ser? Então fala com ele enquanto você ouve esse hino. Alçado, filho, não há mais como voltar atrás. As nuvens são seus muros, o frio invade o ar. Você irá sofrer, você sabe pra onde está indo, sabes que vai valer a pena, sabes que eu estou com você, estou ao seu lado em meio às turbulências, então você não irá cair. No peito a esperança, as melhores lembranças.
estou ao seu lado em meio às turbulências, então você não irá cair. Estou com você. Estou com você. Sabes que vai valer a pena. Sabes que eu estou com você. Sabes que vai valer a pena. Sabes que eu estou com você. Por que a gente deve se envolver na pregação do Evangelho como discípulos de Jesus? Mateus 24:14 diz assim: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amigos, quando a gente olha para esse mundo, quem não deseja o fim? O fim dessas desgraças que acontecem por aí, essas tragédias, as injustiças, as corrupções, a crianças sofrendo. Esses dias eu estava assistindo um documentário sobre esses movimentos migratórios, pessoas entrando em barcos para atravessar o oceano lá na Europa e morrendo, dezenas de pessoas no mar afogadas. Quem não quer o fim desse mundo, né? Ou o reinício desse mundo. Jesus falou que quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, a testemunha de todas as nações, aí vai vir o fim. Bem, essa missão é dele. Por isso que a gente fala de comissão. Mas a gente tem o privilégio de participar da missão de Cristo. E qual é o benefício? É que quanto mais a gente participa da missão de Cristo, mais vivos espiritualmente nós estaremos. É uma forma que Deus deixou para que nós tivéssemos nutrição espiritual, porque quando a gente está nutrindo o outro, a gente está se nutrindo. Então, ser discípulo de Jesus é fazer o que ele fez. Por onde você passar, você deixar uma semente do Evangelho com alguém. E esse desafio é para você também. Talvez você esteja me olhando e dizendo assim: mas pastor, ainda preciso receber o Evangelho. Então receba o Evangelho hoje. Receba Jesus na sua vida. Mas você pode fazer como aquela mulher de João capítulo 4. Você recebeu o Evangelho, já pode dizer: olha, eu era assim, agora Jesus transformou minha vida. Eu era triste, agora eu sinto alegria. Conte para as pessoas o que Jesus fez por você, porque isso faz parte das expectativas de Jesus a respeito dos seus discípulos. Não é fácil? Então peça o Espírito Santo, porque com ele a gente ganha até eloquência para falar sobre Jesus. Eu quero orar por você e por mim para que Jesus nos ajude. Vamos orar. Senhor, hoje nós fomos desafiados a negar a si mesmo, a tomar a nossa cruz e matar o nosso eu todo dia, a sermos fiéis à Tua palavra, a amar as pessoas como Jesus amou. Nós queremos ser verdadeiros discípulos, Senhor. Nós queremos participar da missão que é do Senhor de pregação do Evangelho. E nos ajuda, Pai, derrama sobre nós o Espírito, para que possamos fazer a nossa parte. E em breve, muito em breve, vermos o nosso Senhor face a face. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.